Meus amigos do Jornal dos Esportes, hoje estamos aqui com o ídolo histórico rubro-negro, Rondinelli. Muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo. E eu queria começar com você, como primeiramente você está depois de um feito tão grande do Flamengo, e você, claro, um coração rubro-negro, com certeza está emocionado com essa grande fase que o Flamengo vive. Muito obrigado novamente por estar aqui. Patrick, é uma satisfação enorme estar em todos a programação, porque falar em Flamengo, a gente volta num passado da geração Zico, a gente revive momentos como foi o do Ronaldo Angelim, da época de Jorge Jesus, de uma bela campanha iniciada também pelo Dorival Júnior. Então, tudo aquilo que engrandece, tudo aquilo que mexe com o torcedor, eu tenho acompanhado aqui do interior de São Paulo, a minha terra natal. Às vezes estou sempre matando a saudade aí no Rio de Janeiro, vou muito a Cabo Frio, porque o Flamengo me proporcionou uma casa de veraneio, uma casa de férias em Cabo Frio, e eu não posso deixar de ter esse agradecimento por essa nação, que ela é tudo aquilo que nos ajudou a formar essa geração Zico. Mas a gente tem que enaltecer e exaltar, ô Patrick, essa geração de hoje. A geração também, que eu acabei de frisar, do Ronaldo Angelim, de jogadores que têm uma identificação com o clube, o caso do Arrascaeta, o caso do Léo Ortiz. Esse Rossi é um goleiro assim a nível de Raul Plasma, entende? Então, o Arrascaeta, na fase atual, na mesma proporção do nosso rei maior, que é o nosso Arthur Antunes Coimbra, esse Zico maravilhoso, onde ele passou, né? Depois esteve na Itália, depois foi abraçar o Kashima Antlers no Japão e abriu o mercado japonês com o futebol do Brasil. Relembro aqui o Pelé, né, o Edson Arantes do Nascimento, quando o fez isso no Cosmos, em Nova York, nos Estados Unidos, e isso deixa a gente muito feliz. Mas o importante hoje, Patrick, é aqueles dois adjetivos, enaltecer e exaltar essa geração Felipe Luiz, essa geração comandada por esse presidente, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, desses 130 anos, o BAP, toda a sua direção. E isso é que mostra a grandeza do Flamengo junto a essa enorme torcida que a gente idolatrou e denominou o nome de os 12º jogadores da geração Zico. Perfeito. O senhor é muito reconhecido pela nação rubro-negra, né? E tem um codinome bem legal de se marcar, que é Deus da Raça, né? Muito marcado pelo aquele gol histórico que o senhor fez contra o Vasco. E quando foi a primeira vez que o senhor ouviu esse apelido e como o senhor reagiu? Porque, assim, o Flamengo tem muito isso. Quando não vai na técnica, o Flamengo gosta quando o jogador vai na raça. E você ter esse apelido de Deus da Raça é algo muito forte que representa não só a nação fora de campo quanto dentro, né? Então eu queria saber para você como foi receber esse codinome a primeira vez e como foi a sua reação. Bem, primeiramente eu tenho que louvar naquela nossa geração se falava facções de torcida. E nós tínhamos o codinome de facção Deus da Raça. Não, perdão, facção Raça Rubro-Negra. Como tinha a torcida jovem, a Fla Iguaçu, mas as duas denominações que pegaram naquela geração Zico foi a Raça Rubro-Negra e a torcida jovem, que ela abraçava, as duas se abraçavam juntas em levar o povão, né? O que eu até vou me referir agora a uma fase de torcedores muito humildes,
que você há de recordar e relembrar, que eram os torcedores geraldinos. Hoje o Maracanã ficou com esses humildes torcedores. Eu até em podcast, em algumas lives, eu falo que a federação no Campeonato Paulista ou a CBF no Campeonato Brasileiro deveria ter pelo menos um respeito, né, a esses seres humanos de uma torcida muito humilde que não tem hoje o poder aquisitivo para poder bancar um ingresso de R$ 200, R$ 300. E na nossa época ficou muito marcado daqueles torcedores que eles passavam na concentração da nossa base, ali na Praia do Flamengo, e eles arrecadavam, recolhiam jornais, recolhiam cobres e vendiam isso nas principais situações que faziam reverter em grana. E essa grana era exatamente para eles comprarem o ingresso, para ir nos finais de semana ao jogo no Maracanã. E isso mexia muito conosco. Eu me recordo que uma vez o Jobé, junto com na divisão de base, ele fez uma reunião com uma parte da diretoria para ver se conseguia um, dois ingressos para cada jogador que fosse ao estádio, que estava convocado para ir ao estádio, a gente premiasse esses torcedores que não tinham condições de comprar. E quando a gente entrava pelo portão 18, geralmente era o portão 18, aqui do Maracanã, já tinha essas pessoas, né, esses torcedores do Flamengo humildes esperando, e a gente, pela janela do ônibus, a gente dava os ingressos para que eles pudessem se satisfazer e entrar para assistir o jogo. Por isso que eu vejo que, em muitas situações, essa geração Zico ela tinha que fazer por merecer todo esse ganho em humildade, em prol de tudo aquilo que a gente fazia, em treinamento, em respeito sempre a esses 12º jogadores que é essa nação rubro-negra. Então, eu fico muito, mas muito grato, muito feliz de poder enaltecer, exaltar esses torcedores mais humildes que fizeram o crescimento dessa nação, hoje espalhada por esse mundão afora, com mais de 50 milhões de torcedores. Tenho para mim que ultrapassa a cada conquista que o Flamengo faz, quer seja de qualquer importância, a mais humilde que for. E, por outro lado, alavancando todos os esportes e modalidades que o Flamengo exerce, que quer seja o remo, quer seja o atletismo, o voleibol, basquetebol, hoje beach tênis, o tênis. Então, o Flamengo é uma máquina, é ginástica olímpica, você vê grandes mulheres, moças, elevando o nome do Flamengo em Jogos Olímpicos, em Jogos Mundiais, e cada vez alavancando mais associados, torcedores, raízes, para que essa sigla permaneça eternamente no coração desses grandes rubro-negros. Perfeito. O senhor comentou da questão dos geraldinos, né? E isso no Maracanã atual se perdeu um pouco. Só que no Aeroflá e também na comemoração do título da Libertadores, a gente viu o povo ali, o povo que representa o Flamengo feliz, festejando. E a gente viu também o quanto o Aeroflá, a ida para Lima, que teve toda aquela comoção no aeroporto, ajudou os jogadores do Flamengo a chegarem no quarto título da Libertadores e também no pós da festa. Eu queria que o senhor comentasse que hoje os geraldinos são esses torcedores que vão a aeroportos, que vão a fazer festa na rua, e essa é a forma que eles encontram de estar com o time, né? Está me arrepiando aqui, sabe por quê? São esses torcedores que invadiram por cima do ônibus, aonde estavam lá os jogadores, e entrou uma série de torcedores pelo teto.
onde tem aquele negócio lá de entrar um ar mais fresco, entrar uma ventilação. Então, veja, e você tocou num ponto correto, Patrick. Esses torcedores é exatamente a humildade de sair da onde o Flamengo embarcou, lá no Ninho do Urubu, para irem para o aeroporto. E a gente pôde ver o arrastão de rubro-negros levando essa energia. Não tem como você não se entregar. Eu digo para você, com toda sinceridade, se eu tivesse que morrer em campo, eu morreria feliz da vida, porque eu estava fazendo a coisa que eu mais me dediquei, a coisa que eu mais gostei de fazer. E ainda mais você sendo tomado por injeção desses torcedores que te levam a fazer qualquer coisa para evitar uma jogada de perigo do adversário, você evitar um gol. Eu tive lances assim terríveis que eu falo porque é aquela a ovação, aquele grito vamos falar, de guerra contra o adversário no bom sentido. Você não tem como não se entregar num jogo qualquer que o Flamengo, em qualquer modalidade, ele possa estar disputando. Eu vivenciei isso em muitos lances. Eu dividi uma bola com o Rivelino, ele chutando a bola no meio e a minha cabeça no meio. Eu caí dentro do campo, ele veio lá, ô garoto, você tá maluco? Eu te arranco a cabeça. Você pode arrancar minha cabeça, mas a bola você não vai fazer o gol. Sabe? Tipo essas coisas assim, que, logicamente, eu tinha o ímpeto, essa bravura, essa entrega que o Zico me enaltece. Eu não tinha, eu deixei de ir uma Copa do Mundo num coletivo da semana que eu estava convocado para ir participar de uma Copa do Mundo em 78 na Argentina. Num coletivo, eu estourei minha perna. Eu poderia ter tirado a perna. Pô, eu estou convocado, já vou participar de uma Copa do Mundo, estou entre os 4 melhores zagueiros, que na época era Oscar Amaral, o Polozzi e o Rondinelli. Naquela semana que se apresentava, na próxima segunda-feira, na quinta-feira do coletivo, eu estourei minha perna. Para mim, treino era treino, jogo é jogo, e o treino seria jogo como? Em qualquer situação, entende? Então, o Rondinelli era exatamente essa entrega, era tudo que o torcedor queria. Mas vamos chegar de falar do Rondinelli e vamos enaltecer esses jogadores de hoje, vamos exaltar esses jogadores de hoje, Patrick. E essa comissão técnica, esse trabalho que essa diretoria nova, através do BAP-presidente, está alavancando cada vez mais com maestria, com decisão, no comando do Felipe Luiz e a sua comissão técnica. Tem um cara maravilhoso dele ali, auxiliar, que é o Rodrigo Caio. Ele vivenciou, ele é exatamente o Rondinelli em campo. Entende? Então, eu tenho acompanhado, a gente sabe. Agora, você entusiasmar, você expor, você instigar os jogadores, lógico, todos nós temos um pouco de qualidade técnica. A minha era bem limitada, mas a vontade de parar uma jogada, de antecipar uma jogada, nunca existiu na minha consciência. Então eu digo que tudo aquilo que o torcedor ele falava, tira filho disso, era o Rondinelli. Tira filho daquilo, era o Rondinelli. Porque eu tenho que tirar a bola da zona de perigo do adversário, para o adversário. Fora isso, meu amigo, eu sou grato a tudo que a minha família, os meus amigos que fizeram parte dessa geração Zico, têm de nome e de sermos lembrados junto a essa sigla, Clube de Regatas do Flamengo. A
aos 12º jogadores dessa nação rubro-negra. Perfeito. E qual é o jogador atual que o senhor mais vê com essa raça rubro-negra? Olha, ele é, além de ter uma qualidade muito mais apurada que a minha, o Léo Pereira, e é um bom batedor de falta também, mas o camisa 10 da zaga, para mim, hoje, se chama Léo Ortiz. É um cara que, se você colocar de lateral, joga. Esse garoto também, que fez o consagrado, né? O sagrado gol da vitória contra o Palmeiras, a gente também tem que sempre elogiar, porque é um jogador polivalente. Você, se quiser que ele jogue de volante, ele joga, de lateral, Danilo também joga. Então, esses 3 jogadores, sendo da minha posição, eu os destaco com as qualidades que cada um tem. O mais completo, para mim, é o Léo Ortiz. E o da precisão de fazer a leitura do tempo de bola, o Danilo. E o Léo Pereira é uma mistura do Rondinelli, pela vontade, pelos carrinhos que ele intercepta uma bola, entusiasma os jogadores, ele chama atenção lá vamos falar, do Pulga, do lateral esquerdo, como é que ele chama? O lateral esquerdo é o Alexandre, tem o outro que jogou agora também, e ele chega e chacoalha. Não sei o quê. O Léo Pereira, ele tem alguma coisa de jogar também falando, e eu era muito assim também. Eu despertava meus colegas através da fala, porque você tem que estar ligado, você está ali jogando futebol, você tem que estar. Os ditados antigos: é um olho na missa e o outro no padre. Senão, a gente vai deixar com que o adversário tome as suas colocações, tome as suas iniciativas para realizar tudo aquilo que a gente não pode deixar acontecer. Perfeito. E assim, o senhor já falou bem dos 3 zagueiros, né, que a gente já comentou aqui, do Danilo, do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Eu queria saber se o senhor, atualmente, no seu auge, seria titular nesse time de hoje? Olha, é uma mudança muito, muito radical. Eu digo, o futebol de hoje, ele para mim, me parece uma parte mecânica, a outra. Porque eu não aceito certas condições de jogo dessa bola vir toda hora para trás. Tem que começar do goleiro, tem que movimentar. A gente tinha um time, na época, agudo. Então, é tudo uma questão de adaptação. Eu vou ser franco a você. Eu não me adaptaria a esse tipo de jogo, ou o treinador, olha, Rondinelli é muito limitado. Mas, por outro lado, na minha geração, eu consegui contagiar, consegui convencer os treinadores que nós tivemos, que a maioria eram ex-jogadores do Flamengo. A gente enaltece aqui o Jobé, que é vivo até hoje, está com 93 anos, mora em Tombos. Jaime Valente, que também foi um baita zagueiro, que jogou pelo Flamengo. A gente teve Walter Miralha, o Nilton Carnegal, todos jogadores que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, e eles passarem para nós tudo aquilo que a gente deveria ser em campo para que a gente desenvolvesse o melhor do futebol. E eu, na minha modéstia fase, eu tinha uma bravura, tinha uma espontaneidade de incendiar o jogo junto aos meus colegas, junto aos meus amigos de trabalho, e aceitarem com naturalidade, como também eu aceitava qualquer. Pô, tu tá jogar com a mão, tu tá vacilando hoje, cuidado, ó o passe. Tudo isso a gente admitia um do outro, correto?
Então, hoje em si, talvez eu não pudesse me adaptar, ou eles teriam que se adaptar ao meu modo de ser, jogar com o braço, falando, gritando, orientando. Talvez eu não tivesse, não fosse bem aceito dentro de um elenco que é bem diferente hoje. Perfeito. E o senhor comentou que esse jeito de jogar futebol hoje, com muita participação do goleiro, seria a maior crítica que o senhor tem atualmente do futebol e do Flamengo? Ou teria algum outro ponto que o senhor, sendo treinador ali, mexendo, conseguindo opinar, daria outras sugestões para o elenco atual do Flamengo? A sugestão que eu cheguei a ser treinador por 2 anos. E o que eu aprendi, Patrick, foi exatamente se você tem um jogador de uma qualidade técnica de meio para frente, os laterais que você saibam apoiar, eu tenho que dar condições para que ele realize jogadas perigosas ao adversário. Entende? Então, o Flamengo ele tem o quê? Ele tem uma injeção através da torcida, porque são 90, quase 3 horas. Hoje você para um jogo, você tem que dar 5, mais 10 minutos e tal. Mas dentro desse contexto de horário, de tempo que se joga, a torcida não para um minuto. É uma injeção de ânimo que você tem, às vezes, aí atrasa uma bola. É lógico, essa bola tinha que estar chegando lá na frente, ela não tem que vir para. O Flamengo é agudo. Eu nunca vi o Zico pegar uma bola e jogar essa bola para trás. Ele vinha para cima dele, ele fazia fila. Ele era o Pelé branco da nossa época. Pergunte ao saudoso Pelé, que está lá gravado. Depois de você, Pelé, quem é o melhor jogador do mundo? Ele não claudica. Zico. Só fala Zico. Por quê? Olha a qualidade técnica, a inteligência. Ele, quando bate escanteio, na minha jogada, na jogada do escanteio, que eu tive a felicidade de fazer o gol, a inteligência dele é um negócio de doido. Agora, eu também tenho que ter um pouquinho de inteligência e raciocinar com ele. Ele não cruza a bola, como foi esse cruzamento, né? Eu estou falando, essa batida de escanteio. Não é cruzamento, é batida de escanteio. Se essa bola é batida na altura da zaga, os caras cortam. Ele joga sabendo que você tem uma boa impulsão. O Danilo, você viu o tanto e quanto ele sobe, mas não está bem marcado, ninguém está encostado com ele. E eu também surpreendo o Abelão, o zagueiro, a zaga do Vasco, porque eu venho na corrida. Então, as leituras de treinamento, de diversos jogos, eu tenho que saber também que o Zico, a maneira como ele bate, ele alça a bola para me brigar, porque ele sabe que eu tenho uma boa impulsão. Aí cabe a mim uma boa colocação para mim interceptar essa bola e fazer o que foi feito. Então, hoje eu vejo que, por exemplo, batedores de falta, são raros os que vão lá e são precisos. Tem 3, 4 que hoje pode bater falta, ou até mais. Aí você tinha quem? O Júnior era bom batedor de falta, o Leandro era bom batedor de falta, mas nunca chegaram na frente do Zico. Não, essa aqui é minha. Não, é o Zico que vai bater. Entende? Como é o Arrascaeta hoje. O Léo Pereira já fez diversos gols de falta, mas você tem um único, que é o representante batedor de falta. É o Arrascaeta hoje, se não me engano, até aquele garoto que bate canhoto lá, não sei se Luiz Araújo? Luiz Araújo, bom batedor de falta, o canhoto, não é? Ele Isso usa mesmo. muita. Então, são certas
mudanças, vamos bem dizer, mudanças de comportamentos que existem no futebol hoje. Agora, eu gostaria que todas as equipes, principalmente para nós torcedores, ela fosse para cima, para cima, para cima. Competição, para a gente chegar lá e ó, vocês ganharam porque vocês tocam rápido a bola, chega no gol, finaliza. Uma das coisas, presta bem atenção que eu vou falar. O que me surpreende, as bolas que acontecem hoje, de vários gols, na maioria dos gols, é tudo bola cruzada. Você não vê finalização de fora. Eles chegam ali na intermediária, quando existe um espaço, eles abrem essa bola para o lado esquerdo, abrem essa bola para o lado direito. Então, tem muito pouca finalização, a não ser que sejam faltas. Eu faço essa leitura ao meu modo de olhar o que tá acontecendo dentro do jogo, Patrick. Perfeito. O senhor comentou durante agora, né, que falou do seu lance do escanteio, do seu emblemático gol de 78 contra o Vasco, que garantiu o título carioca, e a semelhança com o gol do Danilo, ela é grande por vários fatores, né? A trave é a mesma, né, para norte, é um camisa 10 batendo a falta, é um zagueiro que o Danilo estava com a 13, o seu com a 13, é um zagueiro com a 3 atrás, é um zagueiro decidindo o gol do título. Então, assim, eu queria que o senhor comentasse, é muito parecido mesmo o lance, ou o senhor tem alguns detalhes diferentes? Queria que o senhor explicasse, no seu modo de entender, as semelhanças desse gol do Tetra e o gol do título carioca de 78. Não, ele é bem, mas bem parecido. Eu só fui. A ficha minha só caiu porque eu estava em casa com os amigos lá, alguns palmeirenses, mas a maioria flamenguista, né? O que aconteceu? Eu não, eu gritei o gol, saí vibrando o gol, até a minha patroa começou, você está doido? Ficou... Ela não estava perto, mas estava dentro de casa, na hora que eu entrei, aí ela falou assim, era você que estava gritando. Eu falei, mas lógico, foi 1-0 para o Flamengo, sabe que o único que grita sou eu. A minha esposa estava questionando. Mas o que acontece? Dentro do... me fugiu ainda, me relembra aí o Do que gol, da era. semelhança do gol do Danilo com o do senhor. Sim. Então, na hora, não caiu minha ficha. Mas acabou o jogo, Patrick, começou a chegar mensagem pelo WhatsApp. Nossa, que esse gol aí foi o parecido com... E eu comecei a ver, comecei a buscar uma série, tanto que tem hoje no WhatsApp duas situações. Quando você vai ver ali que está em duplo vídeo, você vê nitidamente que é parecidíssimo. A batida do Arrascaeta, daquela de tirar e jogar ela entre a pequena área e a marca do pênalti. Pode reparar. Sim. E a minha não foi diferente. Então você vê que tem uma nita. Eu só fui cair a minha ficha depois, no dia seguinte, após ficar recebendo as mensagens. Nossa, como vocês, jornalista, pessoal da área do esporte, fez uma conexão de que realmente há sentido nesse gol decisivo, como também foi o do Ronaldo Angelim. Sim, eu ia falar Né? isso agora. Também era um O, 10, né, que é o Pet, e um e zagueiro que decide o título também. Exatamente. Então, há muita semelhança, há muita situação de igualdade, tanto na batida do Zico, quanto na batida do Petkovic, quanto na batida do Arrascaeta, tem muita semelhança. Agora, a minha e o do Danilo, ele viaja sozinho. Ele vem de frente. A minha, ela descai nas costas do Abelão. Aí eu. Mas é coisa de mínima de diferença. Mas você analisando a batida de escanteio do mesmo lado, aquela, é idêntica, idêntica. Perfeito. E assim, como era viver
voltando naquela época, né, de 78, toda a sua trajetória no Flamengo, como era viver aquele vestiário? Como era viver com aquele elenco repleto de craques formados na base do Flamengo? Olha, começava pela concentração. A gente tinha, naquela época se falava mordomo, né? Mas eram todos funcionários de tomar conta de uma concentração, de nos dar o bel prazer de nos receber para a chegada de um dia antes para jantar, a gente lá jogar sinuca, às vezes a gente jogava um carteado, aí esse pessoal que estava dentro lá da cozinha, a gente tinha um respeito assim, fora de série, a partir da iniciativa do Zico, minha, do Cantarelli, depois, quando o Raul chegou, o próprio Júnior, a gente reivindicou, junto à diretoria, uma coisa assim de um bicho a mais. Por que um bicho a mais? Esse bicho a mais, que naquela época se tinha, hoje é premiação e um belo contrato aí de 2, 3, 4 anos, então, e tem a premiação do campeonato, correto? Mas na nossa época era o bicho de cada jogo. Aí o que acontecia? A gente pediu um bicho a mais que era para essas pessoas, os mordomos que tomavam conta da concentração e mais os roupeiros que estavam que davam o trabalho lá do material a cada treino que a gente sempre fez, a gente tinha a vontade de premiá-los. E isso foi aceito pelo um diretor de futebol chamado Domingo Bosco, que trabalhou muito tempo no Fluminense, depois veio para o Flamengo, e a gente conseguiu essa reivindicação. E depois também a gente tinha uma união tão forte, que a gente reivindicou, e no começo a gente tirava, por exemplo, aí, você ganhava, um exemplo para ficar número redondo, você ganhava R$ 500, a gente tirava R$ 50 de cada um. Hoje seriam 20 e poucos jogadores, porque 12 ficam no banco, 11 entram para jogar, e na nossa época eram 11 mais 5, davam 16. Então, todos esses, entrando ou não, ganhava bicho inteiro. Mas só que a gente tirava uma fatia e dava para aqueles que estavam em casa. Alguns poderiam estar até secando a gente, né? Uma machuca, que está. Mas era engraçado que a gente pegava e falava, ó, eles fazem por merecer, que eles ajudam a nos treinar, a nos treinarmos, né? O que acontece? Pô, aquele dinheirinho serve para comprar já uma cesta básica, serve para botar uma gasolina, porque tem que treinar todo dia. Sim. Então, essa união, esse merecimento que essa geração Zico teve, sempre foi através dessa união, entende? Dessa maneira de nós lidarmos com nós mesmos, porque sabíamos os valores daqueles. Esses que foram para casa, e se eles não estão lá com a gente para ajudar o treinamento coletivo, como que fica? Eles também fazem por você. Então, a gente sempre teve, lavava uma roupa suja toda segunda-feira no sítio de um diretor lá do Flamengo, se não me engano, Jacarepaguá ou Barra da Tijuca. O que é lavar roupa suja? Alguma discussão acontecia dentro do jogo, que é dentro de normalidade, e vamos lavar roupa suja. Aconteceu um desentendimento lá entre o Rondinelli e o Manguito, o clima não ficou bom e tal. Chegava lá nesse churrasco, nesse bate-papo, já botava tudo em ordem para na terça-feira começar tudo de boa. Esses valores sempre a geração Zico respeitou, desde a presidência até o funcionário mais humilde. Isso a gente tem que relembrar, a gente tem que exaltar sim, porque cada vez mais
que nós pensávamos e sempre pensamos no próximo, a gente sempre arrecadou coisas boas, a gente sempre arrebanhou vitórias lindas e maravilhosas. Perfeito. Eu queria que o senhor lembrasse, continuando nesse clima de recordação, tem alguma história que aconteceu que não é muito comentada nos bastidores ali com o Zico, alguma história engraçada que o senhor consegue relembrar para a gente de bastidores, ou durante um jogo, algum bate-papo, alguma coisa assim? Tem alguma história interessante com o Zico no período que o senhor ficou no Flamengo? Eu vou relembrar uma aqui que o Zico vai depois até relembrar. O Meriquinho, ele é saudoso, foi embora o ano passado, e nós estávamos jogando Flamengo e Vasco. E aí, ele era, você sabe, Merique era um cabeça de área, pegador, um volante, e, e nisso aconteceu um lance com o meu conterrâneo aqui, o Zanata. E ele estava toda hora, o Zanata é jogador técnico, de meter a bola. Daqui a pouco deu uma dividida, ele pegou, deu uma arrastada no Zanata, assim, mas chegou feio mesmo. E eles se embolaram. Aí eles se embolaram. Então, aí daqui a pouco ele pega a perna do Zanata e caiu assim na boca dele. Caiu na boca dele. E o Zanata, o Merica viu que caiu na boca, pegou e mordeu. Quando ele mordeu a batata da perna, é lógico. Instintivamente o Zanata puxou. Quando puxou, a tramela saiu da boca. E o Zanata veio e pisou em cima. Aí o Zico estava lá, chegou do lado, querendo pegar os pedacinhos. Zico, como é que tu vai fazer isso? Junto agora. Esse era foi uma das coisas mais comédia que a gente presenciou, porque a maldade dele de ter chegado no Zanata e, e a perna do Zanata cair, assim, quase que de uma maneira naquela parte mole da batata da perna, você está tendo uma mulher, você puxa logo. Quando puxou, aí a dentadura dele veio na vela, e o Zico ficou lá no meio, pegando os pedacinhos para ver. Ah, não vai ter mais jeito, não. Você vai ter que fazer outra igual. Foi uma das coisas que fica bem marcada, porque aconteceu. Essa é bem real mesmo. Que Deus o tenha, saudoso Merica, um baianinho, gente muito boa, muito boa. E assim, já em clima já para a gente finalizar, agradeço muito o bate-papo. Eu queria que o senhor falasse do Flamengo, cara. O que que é e o que o Flamengo te ensinou e o que o Flamengo foi importante para o senhor ser quem é o pai de família, o avô, enfim, o que o Flamengo representa na sua vida? Bom, é muito emocionante, às vezes a gente embarga, mas o Flamengo é tudo, tudo que eu tenho em relação à família, minha esposa Darli, os meus filhos Fabiane e o Rondinelli Júnior, esse, esse filhinho hoje pequeno, ele está aqui na minha frente, foi lá participar do jogo da, da Libertadores lá em Lima, chegou hoje, mas é um menino maravilhoso, um menino que serve como exemplo. Tem a minha nora que está junto com ele aqui, a Marina, a minha mulher Darli, a minha filha Fabiane, a todas as minhas irmãs, das quais sabe, da minha ida de Rio de Janeiro, de passar no início aquela parte de saudade, né, da cidade do interior, de viver uma infância maravilhosa. Então, eu só tenho que agradecer essa sigla por tudo, 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 tudo que o Rondinelli absorveu, tudo que o Rondinelli conquistou em amor, em dedicação. Na minha vida profissional, eu devo a essa sigla. Clube de Regatas do Flamengo me honrou e me honra muito, porque ainda tenho uma ligação
até hoje. Esse convite que eu tive o privilégio de participar junto à diretoria do BAP pelos 130 anos, onde nos acolheu o Raul, o Leandro, o privilégio de rever o Júnior, o Sávio, o Andrade, o nosso saudoso Adílio, a gente não pode deixar de citá-lo, uma pessoa maravilhosa, mas nos deixou prematuramente, a esse símbolo realmente que é inconteste, que é o nosso Arthur Antunes Coimbra, o Zico, e todos daqueles que a gente participa, às vezes, do Flamarte. Nós estamos embarcando agora na sexta-feira para Vitória da Conquista, lá pelo interior da Bahia, e rever e o curtir tudo aquilo que hoje são 5 ou 6 gerações que estão unidas e estão sempre no propósito de ajudar um ao outro, a mostrar o tanto e quanto essa sigla, através de grandes seres humanos, de grandes dirigentes, de grandes funcionários que nos deram o direito de conhecer essa casa maravilhosa. Eu devo muito a essa sigla e eu espero que eu tenha retribuído da minha maneira mais simples, da minha maneira mais singela, junto a esses 12º jogadores. Eu agradeço você, Patrick, pela oportunidade, mas enaltecer essa sigla é uma coisa que o Rondinelli nunca vai deixar de fazer. Perfeito. Muito obrigado, eu agradeço novamente o senhor ter participado desse bate-papo, foi bem divertido, bem legal relembrar histórias, rir e também falar de um momento muito marcante na história do Flamengo que o senhor fez parte e agora, como torcedor, vibrou e associou o gol do Danilo juntamente com toda a nação rubro-negra. Novamente agradeço de coração. Eu me lembrei agora que estava num evento também, que agora me veio à mente, eu lembrei. Nós estávamos num evento e estava lá, torcida pra caramba, lá no interior de Minas. Aí o Zico estava junto. E nisso começou a chegar aquela avalanche de gente, é Zico para tirar foto, é Zico para tirar não sei o quê. Aí, coitado. Mas foi logo depois que a gente parou. Logo que ele fez aquele jogo que ele trouxe o Maradona para inaugurar lá o centro de treinamento. E a gente estava lá para o interior de Minas, interior da Bahia. E veio, depois do jogo, aquela avalanche de gente. Falei, Zico do céu, meu Deus do céu. Sabe, crianças, adultos e tal, tirando. E ele ficou um bom tempo, mas já estava começando a ficar um negócio assim, meio pesado. Ele estava cansado. Aí eu peguei, falei para ele assim, pô, Zico, ó, fala que você está com vontade no banheiro, cara. Você vai no banheiro, eu vou falar para você que, pô, tu foi no banheiro, é um direito que mano. Aí eu peguei e falei pro rapaz que tinha feito o evento, falei, ó, para o teu carro lá no fundo, porque eu vou falar, ele foi pro banheiro, ele passou mal, tá vomitando, ele vai ter que ir embora. Eu vou voltar lá e se a coisa colar. Aí ele foi, cara. Ele foi pro banheiro e daqui a pouco o cara já tinha parado um Opala, aqueles da década de 70, aqueles Opala 4 portas, né? Aí pegamos ele assim, ele botou uma toalha assim, um pano lá no rosto, já mergulhou para dentro do Opala 4 portas, na porta de trás, e eu já tinha pego uma outra, como é que chama? Mesa, uma toalha de mesa grandona, e ele já deitou lá e eu já joguei a toalha em cima dele assim. Olha, Oliva, vou com esse carro lá pro hotel, vou, tira esse moleque daqui. Aí ele, pai, eu vou te falar uma coisa. Aí todo mundo esperando lá na porta, porque ele saiu por uma porta do fundo lá, escondido, sem ninguém ver. Aí eu estou saindo de lá, rapaz, cadê ele? Ele está aí dentro. Disse, não, entra, rapaz. Já saiu. Rapaz, ele já está dentro do coberto com um pano que eu peguei e foi direto para o hotel. Essa daí. E todo mundo querendo saber onde que ele está, achando que ele devia estar escondido em algum lugar. Eu falei, já foi embora.
Deixa o homem Aí, ir embora, deixa o homem descansar. e ele sempre foi atencioso, meu Sim. Deus do céu. Mas dessa vez ele precisou sair coberto lá. Engraçado. Novamente, eu agradeço o contato. Se eu queria deixar algum recado, de coração, uma honra estar aqui batendo papo com o senhor. O espaço do Jornal do Esporte está aberto para o senhor dar o último recado. E novamente agradeço a participação. Agradecer primeiramente a você, Patrick, a toda a diretoria aí, aos dirigentes, aos trabalhadores, né, aos jornalistas aí do Jornal do Esporte e principalmente sempre, eu sou repetitivo, agradecer a essa nação rubro-negra. Sem essa nação rubro-negra, o Flamengo jamais seria o que ele é hoje. Perfeito. Muito obrigado, senhor Rodinelli. Novamente, agradeço o contato. Jornal do Esporte já agradece novamente o Rodinelli por estar aqui. Curta, se inscreva e compartilha para ter mais estrelas do nosso futebol aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado e a gente volta com mais. Valeu!